Boa tarde a todos. Muita satisfação que eu retorno a casa, sempre com o convite carinhoso da Maria e da direção espiritual da casa. O assunto que a gente vai desenvolver hoje é esse aí, o tema. O uso. Melhor apagar, né? Senão vai ficar claro. A gente percebe, assim, a gente gosta de montar temas, pelo menos que vem na intuição, temas que são usuais na vida da gente, que a gente percebe na dinâmica da vida lá fora, com nós mesmos. Então tá lá, competição e cooperação no uso de nossa evolução espiritual. Então a gente vai ver esses dois aspectos. Não, eu sei. A gente vai ver esses dois aspectos, porque tudo na vida é dividido em duas partes, né? O positivo e o negativo. Então, a proposta é essa, é a gente pensar sobre os dois aspectos dessas duas possibilidades. Eu vou ter que ficar de costas para vocês, né? Vou me apoiar aqui na mesa aqui. Por favor, companheiro. Consigo? Tá. Melhorou um pouquinho, obrigada. Então, num primeiro momento, a gente tem que pensar na competição de uma forma natural na vida, né? Às vezes tem clientes que dizem assim: eu me sinto muito fraco, eu me sinto muito incapaz, eu não sinto que eu dou conta. E aí o que a gente lembra ele é esse aspecto aqui, ó. Se a gente nasceu, é porque em primeiro lugar eu tive força, né? Eu tive força para nascer, eu tive força para fecundar um óvulo, né? De todos os outros que estavam comigo nessa guerra, o meu está falhando aqui. De todos que estavam aqui comigo nessa disputa, nessa competição, cada um de nós foi exatamente esse que venceu a barreira, né? Que passou por todas as dificuldades e conseguiu lá fecundar o óvulo. Por isso nós estamos aqui. Então, esse é um tipo de competição que é natural, né? Faz parte da vida. A outra competição é essa competição que a gente aprende no decorrer da vida. Se eu quero ser um profissional, se eu quero ter um determinado desempenho na vida, em algum momento eu vou ter que competir com outras pessoas, né? Seja no mercado de trabalho, seja para um ingresso dentro de uma faculdade, são 5 vagas para 1.358 inscritos, né? Em tudo na vida eu tenho que estar me superando e vencendo os meus recordes, né? Me superando. E um outro exemplo clássico aqui, que eu acho que é muito importante também da gente falar, não querendo sugestionar ou potencializar a ideia de competição entre homem e mulher, sexo frágil e sexo forte. Não é isso. Mas a gente sabe que hoje a mulher no mercado de trabalho, ela precisa se esforçar um pouco mais, se ela quiser ter credibilidade, se ela quiser ter a mesma oportunidade, embora a gente saiba que em termos salariais nós ainda ganhamos bem menos que os homens, né? Mas, enfim, a gente não vai entrar nessa seara aí. O que é importante a gente entender é que se a mulher não tivesse, em termos de igualdade, como o próprio Livro dos Espíritos garante, né, que essa igualdade é natural, a única diferença que nós temos reais entre os homens é a força física. Mas todo o resto nós temos as mesmas potencialidades. Entretanto, se a mulher está conseguindo avançar no mercado de trabalho como hoje vem conseguindo, é em função justamente dessa força aqui, né? Porque a gente tem que lembrar que a mulher uns anos atrás não tinha outra função a não ser cuidar de filho e marido. Nem ler e escrever poderia, né? Seria desnecessário, não era necessário a mulher saber ler e escrever. E na época de Cristo a gente não tinha nem aula, né? Então, esse era o consenso. Então, quanto a mulher hoje em dia tem precisado participar dessa competição em pé de igualdade, e é preciso que o indivíduo acredite muito em si mesmo, né? Independente do gênero, masculino ou feminino, é preciso que o indivíduo acredite muito em si mesmo. Desde lá, né, quando ainda era um protótipo de um indivíduo, até a vida adulta, é preciso que o indivíduo, para entrar no mercado de trabalho, ele acredite muito em si. No caso da mulher, que é outra coisa, é passar que há inteligência,
sem que seja necessário o uso do corpo, sem que seja necessário de sedução. Ao contrário, às vezes a gente se vê muito obrigada tendo que se impor nesse sentido para as pessoas passarem a acreditar na gente e ver que tem um potencial ali, né, um cidadão com desejo de evoluir. Por favor. E aí, a gente vai ver agora um pensamento competitivo mais ostensivo, né? Até agora a gente viu um pensamento ou um olhar que a competição deve ter de uma forma natural, de uma forma necessária na vida. Mas a gente vai começar a olhar os aspectos não tão interessantes assim desse pensamento competitivo. Então tá lá, pode dar mais uma que aí para tudo. Isso, só isso. Obrigada. Tá lá, no aspecto emocional, observa-se que os pensamentos competitivos incentivam ao orgulho e à necessidade de vencer, o egoísmo do ser o único a se sobrepor, e geram o ciúme e a inveja dos vencidos. Aí eu vou explicar parte a parte. Primeiro que essa é a característica daquela pessoa que não gosta de perder nem no par ou ímpar. Conhece gente assim? Né? Perdeu no par ou ímpar, aquele carteado em casa, sabe aquele carteado em casa? Vamos jogar um buraco? Vamos lá, não tem nada para fazer, faltou luz, vamos lá, vamos sentar ali fora e vamos jogar um carteado. E aí começa a se jogar e daqui a pouco a pessoa já está gritando com a gente e já está, né, vociferando porque fica de mau humor porque perdeu, porque não aceita perder. Aí tem lá o depoimento de uma atleta casada com um técnico e que ela é de time, já foi de time rival ao dele, né? E aí ela já sabia que se o time dela ganhasse sobre o time dele, era garantia de 3 semanas do marido de mal com ela. Ela já sabia disso, né? Isso aí é um caso aí, um casal bem famoso que tem na mídia. Ela já sabia, ela já está conformada com isso. Que se ele perdesse para o time dela, era 3 semanas de mal. Por quê? Porque tem essa necessidade, né? A necessidade de vencer sobre o outro. Porque acredita que ele precisa disso para se autoafirmar e para se sentir bem. Ele acredita que ele é o único que pode isso. E essa outra parte aqui, ó, gera o ciúme e a inveja dos vencidos. Isso está entre aspas, por quê? O indivíduo muito competitivo, isso aqui tem 2 linhas de raciocínio. Primeiro que é um grande conflito, porque às vezes a gente tem tanta necessidade de competir, de vencer, mas a gente não suporta muito a ideia de ficar na evidência, né? A ideia de começar ao popular olho gordo em cima de você, né? Porque você ganha, você passa, você supera. Às vezes a gente brinca assim, a pessoa compra uma Ferrari, é doida para comprar uma Ferrari, louca, né? Um carro zero, blindado, maravilhoso, enfim. Mas não admite por que os vizinhos, todo mundo fica secando, não gosta que ninguém seque. Mas como assim, né? Não está fazendo tudo para chamar a atenção, não está fazendo de tudo para se destacar, né? Eu tive, certa feita, um cliente que era uma aparência completamente exótica, todo tatuado, cheio de brinco, cheio de piercing, cabelo comprido, não sei o quê, e ele ficava indignado que as pessoas olhavam tanto para ele. Por que as pessoas olham tanto para mim? Como? Alô? Você não está numa aparência simples, né? Você está na evidência, você está aparecendo. E muitas vezes é isso que acontece. Outra coisa muito comum que a gente percebe isso é artista, né? Que rala pra caramba, sofre pra caramba pra ter fama, depois não suporta a paparazzi, depois não suporta o público, a mídia pedindo, né? Mas peraí, né? Qual é a proposta, né? Você não quer se sentir em destaque, né? Não vai lá pro Big Brother, não quer aparecer, não quer ser diferente, não quer se destacar da massa, não está nessa ideia de competição. Como é que você quer ficar discreto, não quer ser percebido? E isso aqui é o primeiro olhar. A pessoa acha que as pessoas estão com inveja dela, as pessoas estão secando ela, estão com ciúme dela. Isso é uma linha de raciocínio. O que também pode acontecer, e a pessoa muito competitiva também não sabe, é que lidar com pessoas que são assim de forma ostensiva acaba sendo muito cansativo, né? Porque só ela que pode ganhar, só ela que está certa, né? Só ela que tem razão, ela nunca erra, ela se equivoca,
né? Ela esqueceu o tempo inteiro, e isso é muito cansativo. E às vezes as pessoas que não estão nessa vibe, que não estão nessa vibração, acabam se afastando da pessoa e ela entende ainda que é ciúme e inveja, e não é. Às vezes a pessoa não está afim daquela relação, né? Porque é tão cansativo, a pessoa que nunca erra, que está sempre certa, né? Tudo que você fala, você abre a boca e a pessoa nunca escuta apenas, tem sempre que te dar um conselho, uma orientação, um caminho, e é tão cansativo que às vezes as pessoas se afastam e ela não entende. Porque ela é o centro, né? E aí, a única vantagem emocional para o pensamento competitivo é esse prazer efêmero da vitória, né? Prazer, aliás, insaciável, que vicia as pessoas em repetir atitudes competitivas por toda a vida. É aquela história, né? Eu tenho uma cliente que o filho está com 2, 3 anos, o menino já está nessa inclinação, assim. Ele já começa a brincadeira avisando para o pai e a mãe: olha, eu vou ganhar, tá? Vocês vão perder, tá bom? Eu só vou brincar se vocês perderem, tá bom? E ela fica preocupada com isso, porque ele não aceita, ele sai da brincadeira, ele faz a coisa do jeito dele, porque o movimento dele é vencer o tempo inteiro. E aí, no aspecto mental, que é importante, a gente viu o aspecto emocional, nesses 2 momentos aqui. No aspecto mental, a competição gera ideias de domínio, de autocracia, né? Sou eu que mando. A percepção ilusória, isso aí que é importante, de separação do sujeito, sou eu, versus o outro, pelo sentimento de superioridade, reforça ainda mais a fantasia da separatividade. Blá, 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 blá. Eu tenho que explicar, porque senão não dá para a gente entender muita coisa. O que acontece? No aspecto mental, a pessoa tem essa ilusão, essa percepção ilusória de que eu sou a pessoa mais importante, o outro, dane-se. Então vamos lá. Fila de quê? Fila de supermercado? Fila de banco? Fila da promoção do caixa? Ou fila do caixa? Eu vou lá e eu quero passar à frente. Não interessa os outros, a vida do outro, o problema do outro. Eu sou mais importante, eu tenho mais prioridade, eu tenho mais problemas, eu estou com uma agenda mais urgente do que as outras pessoas. Então, é o eu se sobrepondo ao outro, né? E, fatalmente, eu entro nessa fantasia aqui de separatividade, de que o vento que venta aqui não venta lá, né? Comigo o buraco é mais embaixo, como diz o outro, né? Comigo as coisas precisam ser mais urgentes. Todo mundo pode esperar, menos eu, né? Todo mundo pode passar por determinadas situações na vida, de perda, de fracasso, de derrota, menos eu, né? E aí eu me lembro de Divaldo falando, quando alguém pergunta, né? Mas por que comigo, Chico? Mas por que Divaldo? E Divaldo pergunta, mas por que não com você? Né? Por que não com você? Por que na sua família não pode estar acontecendo isso? Por que com você não pode estar acontecendo isso? Né? Isso também tem muito a ver com a filosofia americana, que o brasileiro, numa briga de trânsito, né? Normalmente sai do carro, não sei o quê, você sabe com quem você está falando? Brasileiro, né? Americano, normalmente diz numa briga, numa discussão, quem você pensa que é? Percebe a diferença? Né? Quem você pensa que você é? Você não é melhor do que eu. Nós estamos ali, nós estamos no mesmo barco, né? Embora a gente saiba que a atitude mental do povo americano não é bem essa, né? Mas eles tentam passar isso, por favor. E aí mais à frente, a gente viu o pensamento competitivo mais ostensivo, aqui a gente vai ver o severo. Com esse pensamento, isso vai ficando mais cronificado, vai ficando mais neurotizado, o pensamento de competição vai gerando agressividade e violência para conosco e para com o próximo, né? A competição é nociva e destrutiva em todas as áreas e níveis da atividade humana. A competição é responsável pelo suicídio coletivo da humanidade e pela destruição definitiva das espécies. Então eu estou falando aqui no nível severo de competição, né? Aquela pessoa que já é um tirano. E aí eu lembro de uma situação de uma colega de curso, ela comentando com a gente o sufoco que ela passou com o marido, né? Que a gente sabe que ele teve
não teve essa intenção, mas ele não tinha atinado para isso aqui do aumento da violência. Estava ela e o esposo, e o marido foi fechado no trânsito, mas foi fechado de uma forma mesmo assintosa. O que o marido faz? Persegue o cara, avança na frente do cara e corta o cara, fecha o cara no sinal e parte para discutir. Você pensa o quê? Aquela descompensação absurda. Ela disse que ficou no carro se encolhendo e orando a Deus, porque ela pensou na possibilidade de uma desgraça, porque se o cara lá está armado, o que poderia acontecer? E aí o marido veio, não sei o que, né? Pavão, completamente peito inflado. Tá vendo? Você não está com orgulho de mim? Foi lá, falei, disse ela, disse. Você tem noção do que você expôs a gente? A mim e ao seu filho de 2 anos? Se acontece alguma coisa, você tem noção disso? Que a família poderia ter se acabado nesse instante? Por causa disso aqui, ó, né? A atitude competitiva eu não posso perder, eu não posso levar uma fechada do outro, eu não posso ser agredido, né? Eu não posso sofrer nenhum tipo de ofensa, que eu tenho que revidar, eu preciso me impor, eu preciso crescer sobre o outro. E eu não paro para perceber isso aqui, que essa agressividade, essa violência vai gerando. Então eu sou um grande empresário, quero as terras, quero a madeira lá da Amazônia, dane-se o mundo, eu vou acabar com todas as espécies que tiverem lá, eu quero a minha fortuna, eu quero o meu ideal e dane-se, né? Então é isso aí que é importante a gente ir pensando. Diluindo a ideia de competição dentro da visão espírita. Aí a gente tem as 3 chagas da humanidade, né? Que potencializam essa competição. Primeiro é o egoísmo, né? Que é justamente aqui, esse sentimento ou maneira de ser dos indivíduos que só se preocupam com o interesse próprio, com o que lhe diz respeito. E isso é muito sutil, né? Porque a gente às vezes confunde autoestima com egoísmo. A gente às vezes confunde o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, na realidade é egoísmo, né? O egoísmo está ali, é aquela preocupação aonde? Eu tinha uma colega de segundo grau que eu me lembro que a lei dela era essa era a filosofia dela. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, conhecem? Né? Quinto eu, em primeiro lugar só tem eu, só eu que importa. Então o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu acredito, importa o que eu quero e acabou. É muito comum, assim, às vezes, a gente está numa discussão com pessoas com essa vibração que não vale nem a pena discutir, porque a gente fica tão cansado, né? Fica tão... A pessoa não tem aderência, ela não escuta o que a gente está falando. E aí, porque ela está conectada única e exclusivamente com o próprio umbigo, né? E aí está lá o orgulho. E aí, dá mais uma avançada, por favor. E eu fiz questão de colocar aqui separadamente, porque muitas pessoas fazem muita confusão entre orgulho e vaidade, quando na verdade tem uma cisão substancial sobre elas. No orgulho, a única coisa que me preocupa é a minha satisfação. Não me interessa o outro. Então, eu quero furar a fila do banco, não me interessa quantas pessoas estão na minha frente, eu quero e pronto, não me interessa, né? Eu quero que a professora me dê nota para me passar, mesmo eu não ter estudado, não interessa os outros, eu não vou entregar o meu trabalho. O orgulhoso, ele tem dificuldade de se adequar à disciplina, né? Com ele tem que haver uma ressalva. Né? Isso é muito comum no meio acadêmico, que o orgulhoso não admite ser tratado igual, porque ele é diferente, porque ele é mais, né? O outro, por exemplo, todo mundo conhece, tem aquela dificuldade, aquele irmão que é o popular carne de pescoço, não tem? Conhece aquele tipo? Que é difícil da gente falar, a gente tem que falar com ele, né? Olha só, meu querido, meu Deus, sobrou para mim falar com ele, meu Deus do céu, né? Sou eu que tenho que ir lá falar com ele, vai lá. Você que tem jeito, que ninguém tem paciência com ela. Estou falando em termos gerais. Casa, centro espírita, trabalho. Tem sempre aquele que é mais difícil, que todo mundo fica com medo de falar. Normalmente, essa pessoa entende o quê? Ou as que lidam com ela também, né? Porque ele é assim,
porque ele é bravo, porque ele é tirano, porque ele é grosseiro, ele é assim com todo mundo, mas comigo não. Comigo ele vai falar diferente, né? E aí eu vou entrando nessa vibe de competição com o outro e não me dou conta de que por que ele tem que ser diferente comigo se ele é assim e é assim com todo mundo, né? Isso é a estrutura dele, que vai levar um tempo para ele resolver isso, provavelmente pela dor e pelo sofrimento. E não é o pobre formiga operária que vou fazer com que ele se transforme, não é isso? E o orgulhoso está aí, ele só se interessa por ele. O vaidoso não. O vaidoso é muito escravo da opinião alheia, né? Então ele tem a necessidade de aparecer em cima da águia da portela, né? Exclusiva ali em cima, e no final ele pergunta: e aí, eu fui bem? Você gostou? Você achou que... Você achou que foi bem? Você achou que... O que você me diz? Né? Tem a necessidade de ser: nossa, foi muito bem, você foi maravilhosa. Você quer arrasar com os dias de um vaidoso, aí você pergunta a você e você diz: foi. Né? Como? Você não reparou? Você não viu? Você não acha nada, né? Não, eu achei que foi. Eu não tinha nem reparado. Acabou. Você matou o vaidoso, você dizer que não tinha nem reparado, né? Porque ele tem essa necessidade. E aí tá aí os pensamentos competitivos, destrutivos na vida da gente, que vem desde lá, né? No reino animal. Na infância, né, muitos pais sofrem com isso, essa competição. E, infelizmente, a gente vai crescendo. Dá mais um toque, que está faltando mais uma, isso. E o espírito que tem essa coisa de competição, nessas horas ele precisa desse megafone, né, não? Tem horas que quando ele está ali querendo impor a vontade dele, que falta faz um megafone. Vamos combinar, não é isso? Você aqui, o megafone, querendo gritar com o outro e impor a minha vontade sobre o outro. Infelizmente, os homens são bastante seduzidos por essa vibração, né, do macho alfa, e defender a espécie, e defender, e a mídia, e os colegas, né? A gente sabe de um caso, de um rapaz que foi assaltado em plena Rio Branco, e ele estava falando no celular, e o pivete veio e levou o celular dele. E o colega de trabalho estava distante dele, mas viu a cena. Só que o celular era do trabalho, era da empresa, não era dele, pessoal, era da empresa. E aí o colega de trabalho chegou e disse: o que foi aquilo? O que o cara fez com você? Boa, vai lá. E você vai deixar? E você não vai fazer nada? E você não vai reagir? O cara está andando, vai lá, reage, faz alguma coisa. Ele disse: cara, eu não vou reagir. Eu não vou, esse aparelho, pelo amor de Deus, é da empresa, a empresa vai me dar outro. Eu não vou pegar esse aparelho. Não, tu é muito frouxo, tu é muito isso, se fosse eu, que se fosse comigo, né? O que ele resolveu fazer? Foi lá pegar o celular. No que ele pega o celular, aquele estica Miguel, no branco, medalha, meu, não sei o quê, e já conseguindo ganhar sobre a força do outro, mas ele não sabia que o rapaz tinha um comparsa de moto, que se aproximou e deu um tiro na nuca dele. E ele hoje é paraplégico, né? É tetraplégico. Está se tratando com uma amiga minha que é fono, para tentar ver, já está conseguindo articular umas palavras, enfim. Por quê? Né? Qual foi a vibração que ele entrou? Né? E os homens são muito, né? E até nós, quando a gente fala que os homens sofrem muito essa influência, até a mulher, muitas vezes, ela entra nessa vibração e não entende. Você tem que me defender, você tem que falar alguma coisa, né? Porque, né, o meu marido tem que ser, né, macho alfa. E às vezes está aqui, ó, correndo o risco de uma competição que pode trazer, que sabe, que consequências, né? A competição dentro da família, né? Muitas vezes essa coisa de quem está certo, né? A desautorização que às vezes a mãe dá uma ordem, o marido vai e desautoriza, e sem se perceber está aqui nessa competição, nesse pensamento competitivo, uma queda de braço, né? Com quem o filho vai, qual é a ordem que o filho vai obedecer, e que isso é extremamente pouco saudável para a família e para a criança. E infelizmente, né, o maior exemplo do que a competição
possa chegar, né? Foi um irmão que teve uma missão encarnatória de ajudar as massas a evoluírem, só que chegando aqui, obsediado, enfim, entendeu que tinha que fazer uma separação de raças. Não era separação de raças, né? Era ajudando que houvesse essa pureza de raças, só que pureza emocional e não pureza de pele, de tom de pele, de aparência, né? Infelizmente. Mas o que eu gosto de ressaltar sobre esse irmão é que com esse potencial, com esse magnetismo que ele teve, a hora que ele acordar para a luz, vai ser um missionário de uma potência absurda. Vai ultrapassar todos nós anos-luz, porque a hora que ele acordar, que simplesmente é uma questão de força. É isso que a gente tem que entender. Quando eu tenho essa energia da competição, eu tenho força. Mas que uso eu estou fazendo da minha força? Eu estou trabalhando para Jesus, né? Ou contra Jesus? E foi o que ele fez. A hora que ele acertar o caminho, ninguém segura. E aí sim, pensamento cooperativo, que a gente fazia essa mudança, né? Quanto tempo eu tenho, Maria? Até 5, né? Até as 5, então. Tá. Pensamento cooperativo. Tá lá. Na área emocional, a cooperação gera um estado físico de saúde, estimulando o funcionamento glandular e do sistema imunológico harmonioso, pois gera sentimentos de emoções altamente construtivas, tais como o amor, a compaixão, a utilidade, a alegria e a equanimidade. Equanimidade é justamente essa sensação de que nós somos iguais, de justiça, de equilíbrio. E aí, esse é o objetivo da cooperação, né? O nosso papel, o papel da doutrina, o papel de muitos tratamentos que existem aí a nosso alcance, é justamente esse, de ajudar a gente a entender que eu não tenho que estar à frente do outro. Que na realidade essa visão é uma visão fantasiosa, né? Eu tenho que estar no mesmo nível do outro. E quando eu me sinto cooperando, como eu me sinto trabalhando de comum acordo, ajudando as outras pessoas, quando eu saio dessa mentalidade só da minha vida, do meu umbigo, das minhas coisas, das minhas prioridades, eu vou fortalecendo o meu corpo como um todo, porque eu vou modificando o meu perispírito, né? O meu espírito precisa dessa modificação, e na medida que eu vou modificando, o meu perispírito vai reorganizando a minha saúde física e emocional. E aí, na área mental, a cooperação estimula a dissociação da dualidade que se opõe o eu ao outro. Na cooperação, há momentos em que se constata a sensação de unicidade e ecumenismo. O que é isso? A unicidade é a ideia de que nós somos um. Veja bem, não desrespeitando as nossas individualidades. Eu sou eu, Maria, enfim, né? A ideia de unicidade é a ideia de que se eu desejo bem, se eu faço bem para Maria, isso volta naturalmente para mim. Porque nós temos esse vínculo, nós somos um nesse sentido. O que eu desejo para o outro volta para mim. Nós somos uma unidade nesse sentido. E o ecumenismo é justamente essa ideia de respeito, que transforma a humanidade em um só rebanho, sob a custódia de um só pastor, com o fulcro na lei maior que rege o universo, que é a lei de amor. Então, essas ideias, esses pensamentos competitivos são extremamente equivocados. E aos poucos eu vou entendendo isso. Aí está a natureza, né? Mostrando, dando banho para a gente de aula, né? De como cooperar, né? Como se ajuda, como eu posso ser útil, né? Como eu posso ajudar o próximo, né? E eles fizeram um curso aonde? Né? Reza a lenda que são espíritos inferiores a nós, né? Mas em determinados momentos eu tenho cá minhas dúvidas, né? Porque tem mães e mães, né? Tem amigos e amigos, tem ajudas e ajudas. E a humanidade quantas vezes
poderia aprender, tanto que os animais são usados nas casas de recuperação, nas casas psiquiátricas, nos hospitais oncológicos, né? O sistema imunológico vai melhorando por esse convívio aí, ó. Quem tem animal doméstico e tem uma boa relação com o animal doméstico, vê ele realmente como um integrante, um ser que merece ser respeitado. Eu não estou falando de viver, né, priorizando o animal acima de tudo, mas eu estou dizendo, dando dignidade ao bicho, né, dando banho, comida, limpando, aciando, enfim, porque é necessário mesmo. Quem tem esse cuidado sabe o que eles são capazes de nos ensinar, né? Os animais nos ensinam o sentido da cooperação, né? Eu tenho 2 cachorros, né? Aí a fêmea não suporta banho, mas o macho já é de um civilismo. Eu pego a fêmea e ele já vai na frente para tomar o banho, já se apresenta para ajudar. Cooperação na visão espírita. E está lá na pergunta 804 do Livro dos Espíritos, a gente entender um pouco mais essa mentalidade que a gente precisa alargar, né? Deus criou todos os espíritos iguais, mas como cada um viveu mais ou menos, consequentemente adquiriu volta, tem que voltar. Só um toquinho, não precisa. Vamos esperar o sistema. Vamos lá. Deus criou os espíritos iguais, mas como cada um viveu mais ou menos, consequentemente, adquiriu maior ou menor experiência. A diferença está na experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí uns se aperfeiçoarem mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diferentes. A variedade dessas aptidões é necessária para que cada um possa concorrer com os desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não pode fazer, o que um não pode ou não sabe fazer, o outro faz. E assim que cada um tem o seu papel útil. Depois, todos os mundos, sendo solidários uns com os outros, é natural que habitantes de mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham aqui habitar para dar o exemplo. Quem quiser depois estender o estudo, está lá também, verificar a pergunta 361. Então, essas linhas aqui que eu sublinhei são de importância vital para a gente entender. Que não tem sentido eu querer competir com as pessoas na medida em que cada um tem uma experiência e um aprendizado no decorrer dessas muitas encarnações, né? Eu não posso esperar que as pessoas me deem, mesmo os filhos, mesmo os irmãos, mesmo os parentes, mesmo os irmãos gêmeos, me deem a mesma resposta, porque cada um viveu uma experiência diferenciada, assim como eu mesmo, né? E cada um fez do seu livre-arbítrio um determinado uso sobre isso. A nossa proposta, na medida em que somos diferentes um do outro, é que um venha auxiliar o outro dentro das suas possibilidades. Ainda continuando a ideia de cooperação dentro da visão espírita, está lá. Espíritos em trânsito pela Terra, damos testemunhos apenas do que já angariamos no nosso cabedal espiritual. Ou seja, ninguém dá o que não tem. Conhecem isso? A gente dá alguma coisa que não tem? Né? Eu só dou o que eu tenho, eu só dou o que eu conquistei nas minhas muitas encarnações. Não precisamos nos envergonhar do que não sabemos, nos menosprezar por ainda não termos determinados dotes culturais, virtudes morais ou mesmo patrimônios materiais. Devemos sim procurar nosso adiantamento como os espíritos imortais. É pena, né, que às vezes as pessoas que já avançaram um pouco saibam um pouco mais. Não, tudo bem, deixa eu voltar. Já deu um pouquinho? Agora é só esperar. É uma pena que muitos se aproveitem das habilidades conquistadas para constranger o semelhante, né? Para desqualificá-lo, né? Eu sei mais, eu posso mais, e aí é uma coisa que eu acho que é importante falar.
Às vezes, muitos pais têm essa atitude equivocada com os filhos, de querer comparar os filhos e dizer: seu irmão faz isso, por que você não faz? Né? Se você devia fazer que nem sua irmã faz. Opa, não. Cada um é cada um vem com uma conquista, né? Assim como ninguém tem que fazer igual a mim, provavelmente não vai fazer, mas essa diferença não significa que há melhor ou pior. Isso vai depender do olhar crítico de cada um. Como estabelecer o clima de comparações, de competição, justamente se somos tão diferentes? Vocês entendem isso? Está claro isso que a gente está falando? Né? Como é que eu vou... Porque uma coisa é eu comparar 2 copos, né? Está ali na mesa, 2 copos. Um está mais sujo, um está menos sujo, um é mais velho, um é mais sujo. São idênticos, são iguais em matéria de objetos. Em matéria de ser humano não é possível, porque quem tem contato com o irmão gêmeo sabe disso, né? Tem uma aparência que eu nem acho que são tão idênticos assim. Normalmente quem conhece na intimidade, até pelo temperamento emocional, vai vendo a diferença. E não tem o menor sentido você comparar, porque cada um é cada um. Cada um tem uma mentalidade. Cada um pode fazer a coisa do seu jeito e não do jeito que a gente acha que o olhar orgulhoso muitas vezes entende, né? Por favor. E aí transformar a competição interpessoal, que é essa competição de mim com o outro, né, em intrapessoal, né? E essa é uma visão que há coincidência tanto na psicologia quanto na doutrina. A competição salutar é aquela que empreendemos com nós mesmos, lutando para vencer nossas limitações, buscando o conhecimento que nos livra das trevas, da ignorância e da acomodação, correndo para adquirir valores morais imperecíveis, esforçando-se para sermos melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que fomos hoje. E aí está aqui, né? Vocês conhecem esse combate aqui? Conhecem? Não? Né? Daquele dia, tem dia que eu estou numa esperança, né? Vou iniciar projetos, vou iniciar regime, vou mudar minha vida, né? É o complexo de Vanusa, né? Jogar fora sentimentos, recolher minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos todos, e vou fazer diferente, estou no alto astral, acho até que vou voltar a estudar, a trabalhar, vou fazer um trabalho na casa voluntário, enfim. Mas aí, né, no dia seguinte eu acordo, né? Ó dor, ó vida, ó azar, não vou não. Não vou não, tá chovendo. Né, Maria? Conhece isso, né? Não vou não. Longe. Vou botando 1000 obstáculos, vou só vendo, né? Não é à toa. Eu achei essa imagem muito interessante, que está lá a diferença. Fala por si, né? Um olhando para cima, para o alto, para frente, como tem que ser a evolução. E o outro olhando para baixo, né? Para o negativo, para o que me desestimula, né? Para o que me tira as forças, né? E normalmente a gente até tem parentes que fazem isso com a gente, colegas, afins. Enfim, a gente até tem pessoas que dizem: não vai conseguir não, não vai dar conta. A gente até tem, né? Atira a primeira pedra quem não tem, né? A gente até tem essas pessoas, mas essas pessoas falam que elas têm, que elas podem dar, e elas falam isso. Mas o grande combate mesmo é de mim comigo mesmo. É eu não dizer isso para mim. É eu não me derrotar antes de mais nada. É eu acreditar no meu potencial. E eu acreditar que eu não reencarnei para comer merenda. Eu reencarnei para evoluir. Então, se a minha dificuldade é me desapegar das minhas coisas, então vamos lá, vamos dar um passo. É isso que eu tenho que fazer. Com fé em Jesus eu vou conseguir. É eu querer vencer a mim mesmo e não o outro. E as pessoas, os espíritos, perdem um tempo competindo um com o outro, tão desnecessariamente, como a maior disputa da gente com a gente mesmo, né? Competindo com nós mesmos é o que Joana de Ângeles chama de bom combate, né? É eu me preocupar
O que o outro, às vezes a gente diz assim, né? Ai, aquela palestra menina estava bom de meu marido ouvir, estava bom de minha mãe tinha que estar aqui. Ai, se meu cunhado escuta essa palestra, não é isso? Só que não é ele que está aqui, então quem é que tem que escutar? Sou eu que estou aqui, sou eu que tenho que escutar, não é o outro. E é isso que normalmente a gente desvia, a gente acha que o outro precisa mais do remédio do que a gente, quando na verdade algo acontece por acaso, né? Se eu estou ouvindo, se aquela situação está vindo para mim, então sou eu que estou precisando. Cooperando conosco e com o próximo, né? Essa é a proposta. Porque quando eu vou superando os meus vícios, as minhas más tendências, eu vou cooperando comigo e com o outro. E aí vem lá uma pergunta que eu quero fazer a vocês. De que adianta ser bem-sucedido se só utilizamos nossos recursos no auxílio dos entes queridos e familiares? Adianta alguma? Será que realmente adianta, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah, só os meus, eu ajudo os meus, né? Os da minha asa, os do meu clã. Mas se eu não transcedo isso, né? Porque todo mundo faz isso aqui, ajudar os seus. Até os nossos irmãos lá das comunidades lá que estão envolvidos em crime organizado também pensam nisso, né? Eles ajudam os parentes, eles fazem. O homem faz isso naturalmente. O que nós precisamos fazer é a diferença. E quem sabe mais deve ser o irmão que auxilia. Gente, por favor, botei isso aí, não foi o acaso, que de boas intenções o inferno está cheio. Já conhecem esse ditado? Então tá lá. Quem sabe mais deve ser o irmão que auxilia, quando solicitado. Conhece aquela coisa, né? Que, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar a ela a verdade, eu tenho que tirar ela tem que entender isso, eu preciso falar com ele determinadas coisas, ele tem que ouvir, ele tem que saber. Alô? Se o outro não está pedindo, é porque ele não está pronto para ouvir, ele não vai fazer nada com isso. Quando a pessoa está pronta para essa evolução, quando ela está pronta para essa reforma íntima, para esse bom combate, quando a pessoa está pronta para isso, ela nos procura e ela pede. Você não acha que, sei lá, eu acho que eu estava precisando fazer alguma coisa diferente. A gente tem a necessidade de ouvir do outro. E a gente às vezes fica querendo evangelizar, catequizar, na verdade, obsediar encarnadamente o outro, porque o outro mude a postura dele. Porque eu estou no foco da minha necessidade. Quando eu não lembro que eu tenho que falar se o outro me pedir. Eu tenho que convidar se o outro quiser, né? Gostaria muito que meu parente viesse à casa espírita. Um dia ele vai falar, você vai lá hoje? Eu posso ir? Tem horário? Aqui, ó, quando aqui? O outro vai se interessar, eu não preciso ficar insistindo, abduzindo. Então, quem sabe mais deve ser o irmão que auxilia quando solicitado e não o adversário que constrange e humilha, né? Porque na medida que eu estou ali, azucrinando o outro, que ele tem que fazer o que eu quero, eu estou constrangendo o outro. Atenção, a vida é dinâmica. Esses papéis, do que auxilia e do que é auxiliado, são dinâmicos, ou seja, não são permanentes, porque todos nós somos necessitados. Não existe essa condição de que eu sou sempre o servidor e o outro sempre é o que recebe. Não, eu posso não estar recebendo aqui a ajuda aqui da cesta básica da casa, mas em algum momento, de repente, lá fora, eu posso ser aquele que protege o médico que está saindo, né? Eu posso ser aquele que vai fazer uma ajuda que a pessoa não tem nem noção. E aí Chico diz lá no livro Caridade: pensemos nisso e concluiremos que é impossível encontrar cooperadores eficientes e dignos sem indulgência, né? Sem essa paciência, sem essa compreensão e sem essa boa vontade. O que é indulgência? É eu me colocar no lugar do outro, né? Por favor. Cooperação e evolução. É de suma importância que alimentemos na família, no ambiente profissional, no recinto religioso, na comunidade onde vivemos, a chama da cooperação e da evolução, que animam sempre a convivência fraterna. Acho que tem mais um. Sim. Melhor do que competir é cooperar e aproveitar as benéfices do contato com os nossos irmãos de caminhada, porque ninguém faz nada sozinho.
Nós precisamos uns dos outros. O que está faltando a gente muitas vezes nessa cooperação é a gente respeitar o espaço do outro, é respeitar o limite do outro, é respeitar o momento do outro, né? E não querer que o outro faça aquilo que eu sinto necessidade. E aí, para finalizar, temos lá, na medida em que eu vou superando a minha competição, eu vou transformando a minha competição em colaboração, em cooperação. Por quê? Porque eu tenho energia, certo? É isso que a gente precisa entender. A competição não é a necessidade de competição, ela não é um mal a ser execrado, a ser aniquilado dentro de nós. Nada disso. O que eu preciso é transformar essa força que eu tenho de competir em algo produtivo para mim e para as outras pessoas. Porque na medida que eu vou transformando, eu vou reduzindo a minha necessidade de sobrepor sobre o outro, na minha necessidade de cooperar com o outro, eu vou evoluindo. E aí nada melhor do que o mestre, né, para dizer o que a gente precisa tanto exercitar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Então que a gente possa sair daqui hoje, dentro das nossas possibilidades, um pouco mais tocados dessa necessidade de eu não tenho que querer, eu não tenho que ter a necessidade de ser melhor do que ninguém, nem de achar que eu sou pior do que ninguém por causa disso ou daquilo outro. Cada um tem o papel que precisa ter na vida, e o que eu preciso é fazer contato com essa minha força. Mas uma força que me ajuda na minha evolução, que se possível na evolução daqueles que se interessarem a crescer comigo. Que a paz do Senhor permaneça com todos, hoje e sempre, graças a Deus.